Fala galera, estamos aqui no mais um episódio do VMA Cast. Estamos aqui hoje com o nosso convidado especial, o Dr. Gabriel Lacerda, um amigo, além dele ser nosso convidado, o Dr. Gabriel é um médico meu também, da minha família, amigo querido da minha família, veio diretamente de Brasília para esse podcast aqui conosco. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E Dr. Gabriel, compartilha aqui com a gente, aqui no nosso podcast, nos fala quem é o Dr. Gabriel, fala um pouquinho do seu trabalho aqui para nós. Oi, Elvira, inicialmente, obrigado pelo convite, é um prazer poder estar aqui compartilhando, é um prazer cuidar da sua saúde e da sua família também, e estar compartilhando um pouco dessa história minha, da minha jornada, e também com informações que possam ajudar as pessoas a entenderem mais sobre saúde física e mental, a serem pessoas mais felizes por dentro e por fora, se sentirem melhor, né? Minha história começa, claro, com minhas próprias dores, com minha própria jornada em relação à cura, né? Então, eu fui diagnosticado com pressão alta quando eu tinha 21 anos de idade, né? Durante ainda a faculdade de medicina. E quando eu passei por vários cardiologistas, fiz vários exames secundários, né? Para ver se tinha uma causa. Eles não me deram uma causa e disseram, olha, você tem que tomar 2 tipos de remédios o resto da vida. E aí, como todo bom paciente, eu fui ler a bula desses medicamentos, né? E vi lá os efeitos colaterais. Eu imaginei, nossa, eu tenho um estilo de vida que eu acredito ser saudável, me alimento de uma forma que acredito ser boa e não tem explicação para minha hipertensão. E eu vi que eu teria no médio e no longo prazo efeitos colaterais que variavam desde problemas hepáticos, problemas renais, disfunção erétil, porque uma das classes desses medicamentos é beta-bloqueador, que pode causar esse efeito colateral. Aquilo me deixou muito triste. Então, eu comecei uma jornada de buscar formas de melhorar a saúde que não envolvessem somente medicamentos, né? Acabei trancando minha faculdade, eu passei um ano fora, em Cambridge, na Inglaterra, eu fiz uma imersão lá e descobri que, assim, após concluída a minha faculdade de medicina, eu poderia encontrar formas que mesclassem remédios quando necessários, mas pelo tempo que fossem necessários, ou então realmente se fossem indispensáveis, e outras formas de melhorar a saúde. E foi isso, né, com essas diversas áreas de atuação, que envolvem desde a tradicional, né, endocrinologia, nutrologia, com áreas da medicina que chamam de integrativas, né, que envolve prática ortomolecular, conceitos de medicina da longevidade, né, que focam em 3 pilares principais, né, 3 pilares para a gente obter saúde, que é desinflamar um corpo, desintoxicar e reequilibrar os hormônios. E eu passei a implementar isso nos últimos 6 anos da minha vida, na vida da minha família, e hoje, graças a Deus, sou feliz em já ter atendido mais de 5.000 pacientes e colocado essas estratégias em prática, né? E o que aconteceu? Eu consegui melhorar tanto a minha saúde que eu desmamei meus remédios da pressão, que eu já tomava há mais de 5 anos, e hoje eu tenho uma pressão melhor controlada do que quando eu tomava os medicamentos, e eu não tomo medicamento algum. E aí eu vi a melhora começar a chegar na minha família, meu pai, cardiopata, melhorando muito a energia, disposição, os exames laboratoriais. Minha mãe também, aos 67 anos, na menopausa, conseguindo reverter um quadro de osteoporose. E aí meus pacientes foram melhorando. E hoje eu, basicamente, desde pacientes, alunos, mentorados, conteúdo que eu compartilho também em redes sociais, o objetivo é isso, é sempre tentar fazer com que as pessoas atinjam uma saúde fantástica, sem remédios, sempre que possível, né? Então, essa tem sido minha missão de vida e fico muito feliz em poder ter vocês aí como parte dessa missão, né, que confiaram a mim também a saúde. Então, essa é a minha jornada, esse é o meu propósito, essa é a minha missão. E estou aqui hoje para poder compartilhar um pouco dela com você e com seus telespectadores. Muito obrigada. E vocês que estão nos vendo aqui, compartilha, divulga isso, se inscrevam no nosso canal. Isso é muito importante, porque quanto mais pessoas nós alcançarmos, mais pessoas vão ter conhecimento sobre como cuidar da sua saúde. Dr. Gabriel, o seu método abrange várias questões, né, de saúde, como você mesmo citou. Queda de cabelo, espinhas, falta de energia, a dificuldade que tem de emagrecer, principalmente mulheres, a gente sabe disso. Como você conecta esses diferentes problemas de saúde em uma única abordagem? Excelente pergunta, Vivi. Então, realmente, todos esses problemas, né, que você mencionou, queda de cabelo, espinhas, dificuldade para emagrecer, eles são sintomas que aparecem e, às vezes, junto com outras, como problemas digestivos, às vezes a pessoa convive com problemas digestivos, seja ele um intestino preso, uma distensão abdominal, gases excessivos, diarreias, e aquilo vai se tornando normal, pouco a pouco, na vida dela ou no ambiente, nas pessoas que ela convive, falam que aquilo é normal, conviver com azia, queimação, refluxo. E quando a gente passa a buscar melhorar o corpo para, consequentemente, melhorar os sintomas, a gente vai nessa busca constante de encontrar o gatilho. E onde pode estar? Qual pode ser o gatilho, né?
ao invés de focar especificamente em uma causa, a gente tenta melhorar vários pilares da vida. Quais são eles, né? A gente sempre vai mencionar alimentação, hidratação, saúde do intestino, qualidade do sono, nível de estresse, o nível de exercício físico, os níveis dos hormônios ou marcadores de inflamação no sangue e o uso de medicamentos ou suplementos. Cada um desses pilares pode, de alguma forma, estar comprometendo a sua saúde. Como todo isso, está se refletindo em sintomas. Por exemplo, sintomas como você mencionou, a queda de cabelo e a dificuldade de emagrecer. O cabelo, ele também serve como marcador de saúde metabólica. O que isso significa? O cabelo pode cair por um quadro chamado priorização metabólica. O que significa priorizar? Significa que para o corpo, às vezes, pode ser mais importante manter nutrientes e hormônios em órgãos vitais, como coração, pulmão, cérebro, do que manter a qualidade no folículo capilar, no cabelo. E, consequentemente, o último estágio, isso se reflete como uma queda de cabelo, porque o corpo não prioriza manter a saúde no cabelo e nas unhas, então as unhas ficam fracas, o cabelo começa a cair porque faltam nutrientes ou faltam hormônios para outros órgãos mais importantes do corpo e, por isso, o corpo prioriza. Então, isso se torna um marcador de saúde, né? Você começa a identificar. Eu tenho pacientes que chegam, mulheres e homens que chegam, nossa, meu cabelo está caindo muito, mas você convive com isso? Não, realmente tem 3 meses, tem 1 ano, tem 2 anos que a pessoa cai com muita intensidade, ou após o Covid, como a gente viu muitas pessoas após a pandemia do Covid conviverem com queda de cabelo, e nunca foi, talvez nunca tenha sido abordado que essa queda de cabelo não é normal, e que isso é um marcador de que algo pode ser melhorado na sua saúde. Eu uso isso também como um parâmetro de melhora para tanto as minhas alunas quanto os pacientes. Observem. E aí, como é que está em 3 meses a queda? Está do mesmo jeito? Está 15 fios por banho? Está mais que 80, 100 fios por dia? Não, caiu drasticamente. Eu vi aquele bolo realmente com todas as estratégias que a gente abordou, né, que envolve os pilares que nós comentamos, isso reduziu. Então, se torna um parâmetro de comparação. Então, a forma de unificar é tentar melhorar de dentro para fora. E, para isso, a gente entrar em várias áreas da sua vida. Porque, às vezes, ninguém comentou com essa pessoa que, olha, o fato de você estar vivendo uma fase estressante na sua vida pessoal, profissional, no seu relacionamento, e o fato de você ou estar sobrecarregando o seu corpo com exercício físico até demais, né, além do que seu corpo suporta agora, está fazendo com que o seu corpo priorize manter as suas estruturas reparadas, né, consertadas, do que manter a saúde no seu cabelo, manter a sua libido, diminui a sua libido como reflexo de priorização metabólica também. Isso é o corpo priorizando. Eu tenho mulheres que ficam amenorreicas, não menstruam, por overtraining, por excesso de treino, exercício físico muito intenso, fazendo treinos de crossfit, ou seja, o corpo não priorizou mais a reprodução, a mulher parou de menstruar, ou seja, a mulher está, de certa forma, infértil nesse momento, né, porque o corpo não vai priorizar uma gravidez. E isso se deve ao estresse que ela está causando demais no seu corpo. Seja por uma alimentação inflamatória, seja por um intestino inflamado, um fígado sobrecarregado ou uma suprarrenal, que é o órgão que produz o cortisol, que é um hormônio que hoje as pessoas têm muito medo do cortisol. Diz, não pode ter nenhum nível de cortisol, mas você precisa do cortisol para viver. Só que você tem que encontrar, como todos sabemos, o equilíbrio entre aquilo que vai favorecer a sua saúde, sua longevidade, né? E aquilo que está sendo deletério para você e seu corpo está te dando sinais. Então, é encontrar esse meio termo, e esses gatilhos são diversos. Mas quando as pessoas começam a tomar atitudes simples, a entenderem o seu corpo e verem os sintomas que eles estão dando e como ele reage a algumas mudanças, olha, ao invés de 6 dias na semana de treino de crossfit, que eu estou fazendo no momento, eu vou diminuir minha intensidade do treino nesse momento, já que minha jornada de trabalho, minha jornada como mãe está mais intensa, eu vou dar 2 dias de descanso na semana, mantendo uma alimentação anti-inflamatória, e aí a mágica acontece, a mulher volta a menstruar, começa a ter um ciclo menstrual mais leve, com menos cólicas, menos TPM. Então, há vários pilares na saúde que, às vezes, na abordagem tradicional, a gente só foca no remédio. Não, vou te dar a pílula anticoncepcional para resolver esse problema seu da menstruação, que ela está irregular, eu vou regular o seu ciclo com a pílula, por exemplo, um dos pontos. E aí, mas o ciclo menstrual, por exemplo, é também um sinal vital, como pressão arterial, temperatura, frequência cardíaca. Se você tivesse uma febre todos os dias, seria tomar remédio para febre o resto da sua vida? Não chega a ser assustador, né? Exatamente, porque alguma coisa está errada, né? A gente sabe que a febre é um sintoma de que algo não está correto no corpo, né? Exatamente, mas quando isso acontece em outra área do seu corpo, você acha normal. Não vou tomar um laxante todo dia para ir ao banheiro, porque é normal. Vou tomar um remédio para gases, porque eu tenho muito gases. Vou tomar um inibidor de bomba de prótons, um pantoprazol, um omeprazol, um antiácido para minha azia e queimação. E vou tomar pílula para regular o meu ciclo, porque isso é normal. Mas seu corpo está te dando o mesmo sinal, assim como a febre. Então, seu corpo te dá nos sinais vitais ou no intestino, em órgãos, ele te dá alertas.
E quando você passa a interpretar o seu corpo e olhar e se conhecer melhor, né, tanto da parte física quanto da parte mental, claro, também, né, suas crenças limitantes, como você lida com o estresse, sua visão de mundo, a sua lente de enxergar o mundo. Quando você trabalha esses pilares, os resultados realmente são fantásticos. E eu realmente, depois que você vê, não tem como desver. Quando você enxerga os resultados com essa abordagem mais integrativa, holística, você percebe que você consegue agregar muito mais na saúde das pessoas, dos seus pacientes, alunos, mentorados, pessoas ao seu redor e até as pessoas que querem somente ser mais produtivas de forma performance física e mental com essa abordagem. Então, esse é o caminho. E, doutor, o que o senhor falou é muito interessante, porque eu uso a medicina integrativa há muitos anos. E isso também vem uma questão, acho que da questão do pilar, daquela questão de sustentável, que a gente que tem aquela questão de saúde, alimentação orgânica, ou, né, legumes, frutas, não gosta muito de processados, na verdade evita comer essas coisas todas. Então, assim, ao longo da minha jornada, eu vejo muitas pessoas falam, nossa, você, né, eu levanto cedo, eu tenho uma rotina bem exaustiva, assim, que não é exaustiva para mim, mas para as pessoas são, mas que para mim flui muito bem. E isso vem muito dessa questão da alimentação mesmo. Eu conheço muito bem o meu corpo. Qualquer coisa que eu coma, só de olhar, eu já sei que, né, interessante que a minha mente já tem esse gatilho. Perfeito. Não vai me fazer bem, porque não faz parte com o meu condicionamento de alimentação. Então, e isso eu comer, eu sinto. Então, eu sou o tipo de pessoa que, assim, eu conheço o meu corpo, se ele inchou, eu já sei, não é comum, então tem alguma coisa errada. Então, ao longo de alguns anos, até com outros médicos, eu sempre me mantive, né, nos mesmo base de peso. Então, quando alguma coisa mudou, foi justamente quando eu tive, né, uma adenomiose, que até estou falando aqui pela primeira vez publicamente isso. Então, foi quando eu senti, né, que eu tive uma inflamação, me dava um pouco mais de refluxo. Foi até quando a gente começou a conversar, falei, tem alguma coisa estranha. E vem tudo realmente da alimentação e da mente. Então, assim, a performance, ela tá muito ligada, né? Alimentação, corpo saudável, mente saudável. Porque se não tá saudável, a gente realmente não consegue ter essa estrutura física e mental. Então, a alimentação é muito importante. O que come, o que você põe para dentro, é o que você põe para fora. A gente poderia dizer, então, a gente ouve isso e tem muitos lugares que falam que você é o que você come. Você é o que você come e o que você absorve. Eu diria, acrescentaria isso, porque tem pessoas que estão com um grau de inflamação intestinal tão intenso que elas comem, até têm uma alimentação saudável, mas às vezes não absorvem bem os nutrientes. Eu tenho pacientes e pessoas que estão nesse quadro que precisam suplementar algumas vitaminas e minerais, que por diversos motivos, gatilhos, e um deles pode ser a inflamação no intestino por anos de uma alimentação inflamatória, e não absorve bem alguns nutrientes que vão ajudar em reações como vitamina C, ferro, selênio, zinco, minerais. Então, de fato, isso pode acontecer, a pessoa mesmo tendo uma alimentação, precisar suplementar. Mas, Gabriel, por que? É até uma dúvida. Será que realmente eu preciso suplementar? Por que eu preciso suplementar? Eu pensei que a alimentação me desse tudo. E aí fica essa frase que você colocou, viu? Muito bem colocado. Você é o que você come e você absorve. E às vezes repondo esses nutrientes que faltam e que você não está otimizando, né, a quantidade deles, a gente fazendo um processo até de saturação do corpo, que é você aumentar a quantidade para aumentar os seus estoques, as suas reservas de vitaminas no corpo. Isso faz com que outros processos melhorem na sua vida também. E você consiga até ter mais leveza no dia a dia. Isso que às vezes as pessoas não enxergam, que a saúde física, a saúde hormonal, a saúde completa do seu corpo, ela te deixa num limiar de leveza que até o raciocínio, a oscilação do humor, a irritabilidade diminui. E faz muito sentido, pensa comigo. Uma pessoa que não tem um intestino bom, que a gente fala, nossa, você tá tão enfesada hoje. Quando a gente pega a palavra, a gente acaba entendendo. Por exemplo, a pessoa que vive com o intestino preso e constipado, ela tem um acúmulo de fezes. Então, você vem a terminologia da palavra e a mulher, ou o homem que já passou por um processo de passar 3, 4, 5, 7 dias sem ir ao banheiro evacuar, sabe que aquilo definitivamente mexe com o humor da pessoa. Então, aspectos da saúde podem atrapalhar a forma que você está enxergando o mundo, a forma que você está tratando seu marido, sua esposa, o seu filho, a sua filha, seu companheiro de trabalho, e você não percebe que aquilo atrapalha você ser como as pessoas trazem sempre a sua melhor versão em termos de pessoa, de comunicadora, de comunicador, então de relação interpessoal. Então é muito melhor, as coisas funcionam muito melhor quando seu corpo está em harmonia. E isso é muito interessante também. Essa questão que você falou do intestino é algo que eu aprendi, né, no decorrer. Aí eu sou uma amante de medicina, não sou médica, mas era
era um sonho, mas enfim, depois eu aprendi que que eu cuido de medicina, mas de uma outra forma. E o que acontece isso? A questão do intestino, eu tenho uma filha menor, né, e ela sofreu muitos problemas de intestino. Então, a gente aprendeu também a cuidar muito sobre isso. Então, ela ficava extremamente irritada, não parava, fazia birras. Aí a gente descobriu que era um problema do intestino, que não era a versão dela, que era uma menina doce, muito tranquila. Mas quando ela estava com esse problema, aí, óbvio, começou um tratamento. Hoje, graças a Deus, está regularizado. E aí, literalmente, quando a gente entendeu realmente, né, a essência do intestino. E aí, a gente descobriu que o intestino, e já fui, né, na medicina, curso de holística, então, assim, os orientais falam muito disso. Então, principalmente quando você está estressado, ou quando dói a articulação, ou dói a lombar, ele fala, né, que tá tudo muito ligado aqui nessa parte, né, do intestino, nessa parte aqui dos rins, o aparelho digestivo. E que, na verdade, o nosso cérebro todo tá aqui. Faz sentido isso? Explica um pouco pra gente como que funciona isso. Faz muito sentido, né? Essa conexão intestino-cérebro cresceu muito nos últimos anos, as pessoas estão tendo mais ciência, noção desse fato, e que é vivido e sentido por milhões de pessoas todos os dias. A conexão entre quanto você mantém um intestino mais saudável, quando seu intestino tem menos inflamação, que pode ser medida ou sentida, e quando você está com o intestino mais sobrecarregado. Então, definitivamente, tanto a absorção de alguns nutrientes, como o triptofano, que é um aminoácido precursor de alguns hormônios como melatonina e a serotonina, que a gente conhece muito como bem-estar e prazer, a gente passa a entender que para formar alguns dos neurotransmissores relacionados a bem-estar, tanto a serotonina, que te dá mais a sensação de bem-estar, quanto a melatonina, que é as pessoas falam de hormônio do sono, mas é muito mais do que sono. A melatonina é o mais potente antioxidante do corpo, rejuvenesce você, pode te ajudar em diversos processos, como doenças autoimunes, a melhora de todas as outras órgãos e estruturas do seu corpo. Ou seja, para isso acontecer, o precursor indispensável está na absorção no intestino do triptofano. Então aí você percebe que a conexão com o cérebro ela é muito grande, que ela acontece. E esse quadro, que é chamado de hiperpermeabilidade intestinal, consiste no quê? O epitélio, ou tecido do intestino, ele é feito para ser como se fosse uma membrana que nos protege e impede que tudo passe para a circulação sanguínea, para o seu sangue e atinja órgãos vitais como cérebro, pulmão e outras estruturas. E quando você começa a inflamar o seu intestino, isso que era pouco permeável ou seletivamente permeável, se torna hiperpermeável e começa a translocar, passar substâncias que são endotoxinas, substâncias que são tóxicas, que não deveriam estar ali. Mas onde estão essas endotoxinas, Gabriel? Onde é que estão? A gente olha, nos alimentos hoje industrializados, existem, de 1945 até hoje, mais de 45 mil novos aditivos alimentares. E vocês acreditam seriamente que todos esses novos aditivos passaram por estudos randomizados duplos cegos para saber o efeito de cada um deles no ser humano? Não, é muito mais até livre do que certos medicamentos, a forma de se liberar aditivos químicos para alimentos. Passa por menos restrição até do que medicamentos, se a gente for parar para analisar de certa forma. Então, será que todos esses sabem o efeito, que é potencialmente cancerígeno, como glutamato e outros, hoje está saindo evidência, como o aspartame, que sumiu das prateleiras, e as pessoas, será que elas notaram que o aspartame, que era tão bombado há anos atrás, sumiu? Depois que saiu no The New York Times a publicação com evidência de neurotoxicidade, né, do aspartame. Então, isso foi sendo evidenciado e às vezes não é divulgado, as pessoas não sabem na grande mídia o motivo pelo qual algumas substâncias tóxicas estão sendo retiradas do mercado e como isso agride o intestino. Então faz sentido, tanto pelo processo de toxicidade, né, que eu comentei para você, que o intestino se torna mais permeável do que deveria, quanto pela formação de cofatores ou substâncias que formam hormônios que estão vinculados à sua saúde cerebral, como melatonina, como a própria serotonina que a gente comentou e diversos outros hormônios que precisam de nutrientes para serem formados, né? A gente precisa absorver, comer e absorver esses nutrientes para poder formar. Fala pra gente aqui, né, o nosso público, quais são os hormônios essenciais aqui, os principais? Eu sei que tem muitos, né? Senão a gente vai ficar aqui falando. Mas, assim, os básicos, essenciais, para que as pessoas saibam que é saudável, que eles têm que estar funcionando bem do seu corpo. É isso aí. O que é um hormônio, primeiro? Até as pessoas perguntam, o que é um hormônio, Gabriel? Ele é um mensageiro bioquímico. Ele está simplesmente levando uma mensagem, né? Deus preparou o seu corpo de forma tão perfeita que ele colocou diversos mensageiros para cada função que a célula deve executar. E quando executar e quando parar. E aí, se a gente fosse respeitar uma hierarquia hormonal, na base de tudo estaria a melatonina, definitivamente. Pensa aí, você aguenta alguns dias sem comer,
muitos dias, alguns dias sem comer, menos um pouco sem beber água, mas muito pouco sem dormir. Então, os processos que acontecem durante o sono, não existe pílula que vai substituir isso. Não existe. O ser humano, por mais que nós buscamos espelhar, né, todas as perfeições que Deus criou em nosso corpo, mas ele não conseguiu e nem irá conseguir uma pílula que irá substituir o sono. Então, de fato, a melatonina, que é o hormônio que você libera numa glândula que parece uma ervilha, que está sendo chamada cada vez mais da conexão entre o ser humano e Deus, que é a pineal, ela produz a melatonina, que é esse hormônio que durante o sono, ele limpa, ele realmente limpa todo o seu corpo, ele faz esse processo antioxidante, que é mais potente que qualquer outro antioxidante que vocês saibam, em vitamina C, resveratrol, da uva, ele é mais potente que glutationa do exercício físico, ele ganha de todos esses em potência. Então, a melatonina, ela regula o seu corpo e regula a função até de outros hormônios, outras glândulas que produzem outros hormônios indispensáveis. Aí a gente pode subir a hierarquia, pensar no eixo cortisol e insulina, né? A insulina, que a gente sabe que é um hormônio que evita que você tenha... promove um ambiente em que a glicose entra na célula do corpo, nas células musculares também, e acaba protegendo você de diversos efeitos maléficos da glicotoxicidade, que é o excesso de glicose no sangue. O cortisol, que é um hormônio catabólico, o que é catabolismo? É gerar energia no seu corpo, então um hormônio também indispensável. A gente sobe mais a hierarquia, a gente vai conhecendo hormônios que são vinculados com saúde sexual, mas vai além de saúde sexual, como estrogênio na mulher, progesterona, o estriol, o estradiol, né? Chamado a testosterona, né? Hormônios que vão além de saúde sexual, envolvem saúde mental. Tem o DEA também nesse ápice, tem o GH. Então, esses são alguns dos hormônios que a gente poderia elencar como indispensáveis. Por exemplo, eu vou até citar um exemplo de ontem. Eu atendi uma senhora de 54 anos que chegou para mim há 2 anos atrás cansada. Ela acordava cansada, ela tinha sonolência durante o dia, durante a tarde. Ela ficava tonta quando fazia qualquer esforço físico, até ao se levantar. E quando eu olhei os níveis de cortisol dela matinais, eram extremamente baixos. Ela já acordava com o cortisol que é produzido nas suprarrenais, né? Muito baixo. E o cortisol é um hormônio que gera energia. Então, por isso que ela estava cansada. Então, com uma estratégia de amenizar o cansaço, que é um termo que a medicina tradicional hoje evita de ser utilizado, que é fadiga adrenal, né? Que é o cansaço das adrenais, a gente passou a suplementar e hoje ela, 2 anos depois, se sente ótima, né? Com toda a suplementação que foi implementada, todas as adaptações foram feitas. Então, eu diria que essa hierarquia, o básico aí, se você estiver regulando esses hormônios, os seus níveis de insulina, ter atenção com eles, que envolve até a sua alimentação, seu estilo de vida, sedentarismo ou não, a sua melatonina, o seu sono, seu cortisol e os hormônios que são chamados de cunho sexual, mas vão além de sexual, você já estaria assim, acima de 95% da população que não se preocupa assim, ou não entende, né? Não sabe como equilibrar esses hormônios. Muito bom. Você falou do cortisol, que é importante ter o cortisol. Mas, assim na medicina integrativa, a gente também ouve que quando o cortisol está muito acima, ele também causa um problema. Perfeito. E o que eu vejo, estou falando aqui, né, para quem atua na minha área aqui, que ainda não tem aquele equilíbrio e a gente sabe disso. Então, assim, ele sobe muito rápido. Eu mesmo já tive vários índices, né, naquele exame que a gente faz, eu não me recordo o nome, que veio o nosso corpo todo por dentro, que eu amo, né, passando na tela. Ele já chegou, às vezes, nos picos disso. Então, qual é o ponto ideal do equilíbrio? Porque, assim, o cortisol, ele é bom e também quando ele sobe, ele é ruim. Perfeito. Então, assim, a gente sabe que está muito equilibrado a energia e o estresse. O que é o ideal? Perfeito. Então, principalmente para o empreendedor brasileiro. Para o empreendedor brasileiro, aquele que passa as madrugadas aí, perde noite, coloca a luz artificial para inibir a melatonina, né? Então, a luz artificial, ela acaba enganando o nosso cérebro, inibindo, porque a gente deveria respeitar o ciclo circadiano, né? Que é acordar junto com o sol e repousar junto com ele. E quando a gente volta um pouco mais para nossas gerações anteriores, né? Nossos pais, nossos avós, eles se recolhiam ali bem próximo às 18 horas, 19 horas, então as pessoas dormem cedo e acordavam cedo. Isso aí, eu tenho pacientes longevos, pacientes de 95, 100 anos, e a gente olha que muitos deles têm esse respeito ao ciclo circadiano. Então, dormem cedo e acordam cedo.
Então, o cortisol, que primeiramente não deve ser confundido com corticoide, tá, pessoal? Não confundam a prednisona, o medicamento como dexametasona, com cortisol, que é um hormônio que você produz, né? E quando a gente fala de cortisol aqui, a gente está falando daquele que é bom para o seu corpo, que seu corpo produz. Mas o excesso, como você bem mencionou aí, ele é uma fase. E seu corpo, sua suprarrenal, que produz esse hormônio, ele não vai aguentar essa fase muito tempo. É como se você estivesse colocando o carro ali a 160, 200 por hora o tempo inteiro. E vai chegar numa fase que você vai para a fase 2 da fadiga adrenal, ou hoje chamado de disrupção do eixo hipotálamo, hipófise e suprarrenais, que é uma hierarquia hormonal. Essa alteração nesse eixo começa a ir para uma segunda fase, que é onde você já não consegue mais produzir a mesma quantidade que antes, e aí as doenças vão aparecendo, a imunidade vai baixando. Em algumas mulheres, isso vira uma candidíase de repetição, uma imunidade baixa, vira infecções, rinites, sinusites, resfriados frequentes, e aí podendo chegar na fase da exaustão completa, que aí realmente você, como eu tenho alguns pacientes que são raros casos, né, porque seu corpo dá tantos alertas, você se torna tão incapaz, você perde tanto sua produtividade antes de atingir a exaustão, que você não consegue às vezes atingi-la, né, para o seu próprio benefício. Então, o que seria um equilíbrio, né? Hoje, assim, os parâmetros mais adequados de se avaliar o cortisol são os níveis salivares, né? Cada vez mais o exame salivar para hormônios está sendo mais aceito, porque ele mostra a fração livre, que não está ligada a proteínas carregadoras de hormônios. Então, manter níveis ótimos, que fiquem no quartil superior da sua produção hormonal, seria o ideal. E eu recebo pacientes com 28, 29, 30 de cortisol sanguíneo, por exemplo, que estão na fase do estresse excessivo. E que com a adaptação correta na alimentação e com até suplementos fitoterápicos ou nutracêuticos, a gente consegue dar um suporte para essa suprarrenal e ela volta a ter níveis normais. Agora, claro, o seu estilo de vida em relação às suas crenças, a fase que você vive na profissão, como você está lidando com isso, como você está lidando com as cobranças que você faz a você mesmo, que você é capaz de controlar os seus hormônios e neurotransmissores com a sua mente, definitivamente, né? Então tá tudo muito ligado à mente? Muito ligado também à sua mente. De como você lida, se você encara esse momento que você está vivendo no empreendedorismo, os desafios que você está passando, como algo que eu sei que isso é um processo, e eu enxergo meus micro-resultados, eu exerço a gratidão. Eu sou grato pelos desafios, eu sou grato pela evolução que eu tenho passado, por tudo que eu tenho alcançado. E eu sei que isso é uma fase, que lá na frente a conta fecha, que o que eu estou plantando eu vou colher. Olha como isso dá uma paz em você, isso te acalma. Agora, se você não encontrar momentos no dia para fazer isso, para exercer a gratidão, para respirar literalmente é uma prática que ajuda a controlar a frequência cardíaca, ajuda a controlar níveis de cortisol. Então, isso vai ajudar os empreendedores, que foi a sua grande questão, a viver com esses desafios, porque os empreendedores como você não vão deixar de ser importantes, são imprescindíveis no mundo, e eu quero que eles sejam empreendedores saudáveis, eu quero que eles encontrem esse equilíbrio e que não um mundo que impõe às vezes para ele, faça tudo bem rápido, atinja o quanto antes, não pare de crescer, não pare de melhorar, sacrifique a sua saúde física, sacrifique a sua saúde mental, sacrifique os seus relacionamentos com as pessoas próximas que você ama em prol de um crescimento. Eu estou aqui também para levar essa mensagem de que é possível você ter esse equilíbrio em vários pilares da vida, né? Então, a gente tem uma frase que eu coloquei, né? Para mim, que faz muito sentido, né? Deus, saúde, família e trabalho. Então, perfeito. Essa é uma sequência de ordem que faz sentido. Então, eu consigo fazer todas as minhas coisas, organizar, mas olhando por esse prisma. Perfeito. Porque, assim, o equilíbrio, e isso que você fala do equilíbrio mental, eu falo isso, inclusive, né? Eu sou mentora também de mulheres. Perfeito. E de empreendedoras, e inclusive, né, dos meus próprios clientes. Então, a gente faz também a mentoria comportamental, porque a gente percebe que o comportamento ao sucesso do negócio está muito ligado. E como você disse, é um processo. Então, assim, atrás de todo CNPJ existe um CPF. Perfeito. E a pessoa, ela não deixa de ser uma pessoa para ser uma empresa. Então, a empresa, ela é feita de pessoas. Então, eu preciso cuidar da base, que são as pessoas aqui. Com certeza. Então, quando a gente olha por esse prisma, falando dessa questão aí de gratidão, de entender o processo, de passar pelo processo, fica mais leve. A gente sabe que no Brasil ser empreendedor não é fácil, em qualquer lugar, mas no Brasil, por uma carga, né, de demandas, de tributação, de leis, de imposições, é um pouco mais dolorido. Mas a gente sabe, se a mente não estiver equilibrada e o corpo, ele não vai conseguir dar o próximo passo. Perfeito. Então, essa sinergia é muito importante.
Você entender e ser grato realmente, como você falou aí, doutor, e essa sua mensagem foi perfeita, ser grato ao longo do dia, mesmo quando tem dor, mesmo quando tem problema. Isso Claro. muda, né? Isso Com potencializa isso. Com certeza, potencializa. Buscar, com certeza, a ajuda, a mentoria, como você bem colocou, naquilo que você não é proficiente naquele momento. Então, busca ajuda. É a parte tributária, contábil, procura uma empresa, procura alguém que possa te aconselhar, te assessorar nesse sentido, para tirar um pouco esse fardo de você, né? Enxergar esse processo que você falou aí, dos micro-resultados, e isso aí é muito bacana. E a questão que você falou de lidar com as dores e com a surpresa, eu achei muito bacana. Se eu perguntasse para você adora surpresa, a pessoa vai falar, nossa, eu adoro surpresa. Não, a surpresa boa você gosta, que você chama de surpresa. A surpresa ruim você chama de problema, né? Exato. Então... E assim, eu já tive isso, né? Eu tenho 2 notícias, não sei se você já ouviu isso. Eu já ouvi isso muito no mundo corporativo, já passei por várias fases. E aí, eu tenho 2 notícias pra te falar, uma boa e a ruim. Aí tem gente que sempre fala a boa primeiro. Não, eu sempre falo logo a difícil, porque assim, eu já tô preparada para isso. E aí eu falo, não, mas tem uma solução. Então assim, eu vejo solução em todas as dores. Perfeito. Todas as dores, eu vejo solução. Na hora é ruim, eu respiro, eu falo isso pro meu time, eu falo isso para respira, calma, tem uma solução. Talvez não seja aquela que você quer no momento, mas é só um processo que Deus tá falando, calma. Eu tô aqui. E essa visão, essa lente, essa forma que você propôs de enxergar o mundo, tanto para você, para suas colaboradores, para o seu time, para sua equipe, ela traz muito mais leveza. Porque a gente vê um mundo que às vezes nos coloca no estado de medo constante. Você liga a televisão, notícias ruins, preocupação, que a gente esquece de ver o lado bom da vida. A gente acha que é somente preocupação, medo, insegurança, desafios. E a gente esquece de enxergar que pode sim haver, deve haver uma solução, e você pode encontrá-la. Então ter essa forma de enxergar de que os desafios estão aí, mas o caminho para encontrar as soluções ele vai ser trilhado, né? E ele vai sendo mostrado para você diante dos problemas. Isso aí com certeza favorece até os seus níveis de cortisol. Então, definitivamente, a sua lente, a sua visão de mundo influencia os seus hormônios. Então, é válido levar essa mensagem, é válido espalhar isso no ambiente de trabalho. E, claro, levando a sua missão adiante, com certeza. O que te inspirou, doutor, a criar esse método da pílula do detox? E qual foi seu insight e o seu momento decisivo para isso? Perfeito. Então, ano passado, né? Não, há cerca de 2 anos atrás, na verdade, eu fiz uma publicação em que eu explicava sobre a síndrome de interrupção da pílula anticoncepcional, que eram mulheres sofrendo com queda de cabelo, espinhas, oscilação intensa no fluxo menstrual, às vezes entre 1 mês e 2 anos após a interrupção da pílula, da injeção mensal, da injeção trimestral ou da retirada de um DIU hormonal como o DIU Mirena, né? E aí, aquilo é muito novo ainda falar disso no Brasil e essa síndrome ainda é negada até por alguns profissionais de saúde. E as mulheres, o que fazem? Na hora que vem a pele eclodindo, espinhas, o cabelo caindo, elas recorrem, às vezes, a um especialista que não conhece um pouco dessa síndrome ou voltam imediatamente para a pílula anticoncepcional. E a gente compreende isso, eu compreendo, né? Com a mulher que não tem a sua autoestima abalada, vendo espinhas, vendo queda de cabelo, uma oscilação intensa no fluxo menstrual, convivendo com fluxo muito alto, a ausência do fluxo, aquilo acaba preocupando muitas mulheres. Além do receio de engravidar. Então, eu comecei a falar dessa síndrome, que era um processo e que havia formas de amenizá-la, e eu vi a repercussão que isso ganhou, né? Eu vi que essa publicação começou a atingir muitas mulheres, milhares de mulheres começaram a entrar em contato comigo, buscando entender o que se passava, que ninguém falava para ela que isso existia e que o recurso apresentado para elas, na vasta maioria das vezes, era retornar ao método hormonal para controlar os sintomas. E eu comecei a explicar para elas, olha, é isso que está acontecendo no seu corpo. Isso é um rebote andrógeno, que é uma elevação que acontece em alguns hormônios que viviam suprimidos, como se estivessem em menopausa química por muitos anos, e agora os seus hormônios estão voltando a serem produzidos e há formas de amenizá-lo, né? Que envolve estilo de vida também, uma alimentação anti-inflamatória, nutracêuticos, fitoterápicos e até hormônios ou remédios, se necessários, outros hormônios isomoleculares, né? Para poder controlar esse fenômeno. E eu vi que isso alcançou muitas mulheres, eu vi o resultado disso nas mulheres que me buscaram, né? Tanto pacientes quanto alunas do detox da pílula, e foi quando eu decidi levar essa informação adiante, que eu vi que era pouco aventada no Brasil, e isso realmente trouxe uma vertente que eu não imaginava.
E aí eu decidi continuar, perpetuar essa mensagem. Então é isso que o programa Detox da Pílula oferece hoje para essas mulheres. Um outro caminho que não seja elas recorrerem imediatamente a retornar para métodos hormonais, mas também sem julgamento com aquelas que escolheram e que nesse momento de vida precisam do método hormonal por algum motivo, né? Seja por doença ou por ser o único método contraceptivo que lhes cabe, né? E recebendo elas e tentando amenizar os impactos também desses hormônios sintéticos na vida delas. Então, eu decidi perpetuar essa mensagem quando eu vi o impacto que ela poderia trazer muito além apenas de saúde física, porque eu tenho certeza que milhões de mulheres estão sendo roubadas da sua melhor versão emocional, da sua melhor versão parceira, conjugal, da sua melhor versão mãe, da sua melhor versão como um todo, porque hormônios mexem com o cérebro. E mexem com o seu humor, mexem com a sua visão de mundo, com a sua autoestima. E isso pode atrapalhar o seu crescimento. Então, eu percebi que realmente elas precisariam ter noção disso e talvez experimentar no seu corpo, as que pudessem, uma vida por um tempo sem métodos hormonais e decidir qual caminho ela gostaria de seguir. Olha, foi fantástico você falar um pouco disso, que realmente mexe bastante. E a gente sabe da capacidade das mulheres empreendedoras e mulheres, né, que empreendem também no seu próprio lar, porque, né, empreender também na sua família, isso é um papel fundamental, né, na educação. E a gente sabe que isso, ele mexe bastante mesmo, a questão hormonal. Eu já dou mentoria, já tive vários times, já vi muitas pessoas sofrerem por bipolaridade, por questões de ansiedade, por questões hormonais. E, assim, eram pessoas inteligentíssimas que tinham uma capacidade, mas por sofrer em dado momento essas questões, o nível de conhecimento, o nível de performance cai. Perfeito. E, assim, e não dava muita importância para isso. Então, a gente sabe que de um tempo para cá, né, o Brasil vem se difundindo mais isso, médicos que nem o doutor vem explorado mais isso, mas a gente sabe que no passado, na época, né, dos nossos pais, isso não era tão difundido, né? Então, era mais... naquela época, era como se fosse algo ali que não era visível. Com certeza, definitivamente. Temos grandes nomes, eu sou simplesmente aqui um veículo dessa mensagem. Essa mensagem não é minha, eu não monopolizo, eu não estou trazendo essa visão de saúde, né? Há diversos médicos, tanto no Brasil também hoje, que já trazem essa mensagem, quanto no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, que já vem propagando essa forma de enxergar a saúde mais do que apenas a ausência de doença e mais do que a ausência de remédios, né? E a pílula anticoncepcional, realmente, eu digo que os dias dela, dos métodos hormonais, eles estão contados. As mulheres estão sabendo a verdade que por muito tempo foi escondida delas, né? E quando eu entrei no mundo, que eu comecei a estudar mais e descobrir mais ainda fatos sobre o desenvolvimento da pílula anticoncepcional, dos métodos hormonais, eu vi que isso precisava ser levado às mulheres e que essa mensagem está crescendo. As mulheres, esse movimento de mulheres que estão entendendo e assumindo as rédeas da sua saúde hormonal e optando por não atrapalhar o seu corpo com hormônios sintéticos está crescendo. Até uma história interessante, nesse processo de entender os métodos contraceptivos e como eles surgiram, eu me deparei com um estudo da pílula anticoncepcional masculina, que foi testada. E aí, nesse estudo, ele foi interrompido quando apenas 4 homens de um rol de 100 homens que estavam fazendo o estudo tiveram... entre disfunção erétil e sintomas depressivos. Interromperam completamente o estudo e pararam a pílula anticoncepcional. Ou seja, quantas mulheres estão com libido baixa, estão diminuindo a sua fertilidade, estão sofrendo com depressão por causa do uso da pílula ao longo de anos na vida dela, e isso não é deixado claro na hora em que é passada ou orientada a pílula anticoncepcional ou difundida. E no estudo da pílula contraceptiva masculino, o estudo foi interrompido porque poucos homens, 4% a casuística, tiveram efeitos colaterais que se tornaram inaceitáveis para um homem. Então veja o quanto foi machista, né? Essa decisão do método contraceptivo hormonal feminino. E aí eu fui me deparando com estudos realmente que falaram, que me trouxeram à tona que eu precisava comentar mais sobre isso, sem julgamentos, mais uma vez. Não estou aqui para colocar a pílula como vilã. Eu sei que ela pode ter, e com certeza ajudou muitas mulheres a ascenderem na vida profissional por ser um método contraceptivo, mas eu quero mostrar para elas que há outros caminhos, e os caminhos dos métodos naturais, métodos não hormonais, eles são uma opção viável também para muitas mulheres que nunca nem sequer tiveram isso apresentado para elas. E é uma verdade, eu sou uma dessas, porque eu não tomava. Eu tomei meus primeiros anos de casamento e eu não sei o que é tomar isso há mais de 15, 20 anos. Eu não uso, Perfeito. Eu não utilizo isso. Perfeito. E isso não me impediu de fazer a minha ascensão no meu mundo profissional. Perfeito. Então, obviamente, outros métodos, outros cuidados, e eu consegui. E isso fez muito bom, foi muito benéfico para o meu corpo. Então, eu tenho
alguns, né, falam, muita resistência por isso, né? Claro, sou um ser humano, mas assim, o meu nível realmente de performance, de saúde, de ter gripe ou qualquer outro, eu tenho uma resistência muito boa Que em bom, relação a que isso. bacana. E assim, todas as minhas recuperações pós-parto, enfim, né? Há apenas uma vez que eu tive um caso realmente que era um nível de estresse muito alto e eu tive que fazer uma cirurgia de vesícula, aí eu tive um problema realmente ali. Mas essa questão da alimentação, realmente tomar esses cuidados, eu gosto muito de remédios, né, homeopáticos, ainda aquele chazinho da vovó, aquelas coisas. Claro. Então, assim, e da alimentação. Então, isso eu tomo muito cuidado também de colocar isso com as minhas filhas, né? Com Como eu disse, a certeza. minha filha teve um problema de intestino muito sério. E eu controlo hoje. Ela teve uma asma logo, né? Antes de completar um ano, quase morreu, ficou internada. E eu cuido dela com toda a alimentação. Elas não utilizam remédios assim com bacana. frequência. Tudo com alimentação E mesmo. imunidade é isso mesmo que você falou. Imunidade é multifatorial. As pessoas perceberam isso muito durante a pandemia, durante o Covid. Elas olharam para o lado e viram uma pessoa na mesma idade, também sem comorbidade, sem outras doenças, que não tomava remédios, ter uma resposta a um vírus totalmente diferente da outra pessoa. Exato. Uma indo para UTI, uma ficando internada, uma sendo entubada, e a outra pessoa tendo sintomas leves ou não tendo nenhum sintoma. As pessoas acenderam mais a faísca de que imunidade é multifatorial. Não é só uma pílula, um remédio que vai ser tudo para sua imunidade, não. É a saúde do seu intestino, é o grau de sobrecarga a outros hormônios, é a qualidade do seu sono, é seu nível de exercício físico, é essa preocupação até com sabotadores, como você colocou aí, da sua saúde, né? Como substâncias que podem sabotar a saúde, como a pílula sabota, sim, definitivamente a saúde em vários aspectos, a saúde também da imunidade da mulher. Então, é essa visão de que imunidade é muito fatorial e que, às vezes, essa gripe, esse resfriado, essa candidíase de repetição, essas infecções que você está tendo, essa imunidade baixa, é reflexo de que algo que você não está fazendo bem. Então, isso é um exemplo que você sentiu na pele aí com a sua filha, até pelo quadro de asma, né? O quanto a imunidade sendo melhorada de dentro para fora, doenças e vírus ficam menos suscetíveis a proliferarem. Então, é um caminho que eu sempre proponho também. E imunidade é um tema que definitivamente eu sempre pergunto para minhas alunas, pacientes, pessoas que querem melhorar a saúde comigo, como está a sua imunidade? Se você está convivendo com problemas de imunidade frequentes, isso é um sinal de que algo não está bem, algo não está certo. Você está tendo que tomar antifúngicos, fluconazol, corticoide, antibiótico com frequência, isso não é bom. Sem contar que os impactos acontecem, os antibióticos acabam comprometendo a flora, o microbiota intestinal, as bactérias boas do seu intestino. Então, essa visão aí ajuda você a ser sustentável com a sua saúde, né? Então, é o que proponho aí, que espero que mais pessoas e mais pessoas sintam na pele e consigam perpetuar, né? E levar isso a sério, porque às vezes não é levado a sério. Se ela tenta mudar, a pessoa ao lado fala, nossa, não, eu não aguentaria uma alimentação assim, e isso na frequência. Sem radicalismo, né? Exceção não é regra. Começa aos poucos, né? Começa aos poucos. E as pessoas não entendem, pensam que tem que ser 8 ou 80. E às vezes é passado para elas que tem que ser 8 ou 80. Olha, ou você é completamente fit, ou você é completamente não fit, né? E existe um meio do caminho. Às vezes, suplementando o seu intestino com suplementos corretos, você até ameniza o impacto de eventuais saídas da sua alimentação anti-inflamatória. Quando você tem uma regra e, às vezes, protege mais o seu corpo com os nutrientes, vitaminas e suplementos adequados também, você consegue diminuir, amenizar o impacto das suas fugas, dos momentos que você realmente toma decisões não saudáveis, que todos nós tomamos todos os dias, até para empreender, para crescer, privação de sono, uma alimentação que naquele momento não é ideal, o estresse que a gente passa. Então, é esse equilíbrio, né? Sem julgamentos, que eu acredito que é um caminho mais sustentável. Com certeza. Você enfatiza a mudança, né? Profunda, efetiva e definitiva da saúde. Você pode compartilhar com a gente um exemplo de sucesso que realmente ressaltou a eficácia do método de algum dos seus pacientes, sem revelar o nome? Claro. Olha, como está muito fresco na minha mente, eu vou citar essa paciente de ontem, né? 54 anos, que me procurou. Ela tem um histórico digestivo também bem complicado, com múltiplas cirurgias, e chegou para mim com um quadro que eu diria, né? Entre aqueles grandes pilares: inflamada, intoxicada e desequilibrada, né? E isso ela sentia no corpo, na mente, na capacidade de manter a atenção, de manter uma conversa, da ansiedade ou não, no sono. E a reviravolta que ela teve nos últimos 2 anos, ela me indicou já dezenas de pacientes, era uma paciente muito querida. Então, assim, foi uma reviravolta que ela fala que a vida dela realmente mudou. E
mudou no aspecto saúde e energia, mais disposição ao longo do dia, mudou no aspecto libido. A gente vive uma era também que isso está sendo mesclado, às vezes a modulação hormonal com cunhos estéticos. Ela tinha passado por diversos procedimentos de implantes hormonais que desequilibraram também muito os hormônios dela, porque hormônios não podem ser nem muito baixos, mas também não podem ser muito altos, níveis suprafisiológicos. E aí ela passou por série de desequilíbrios nessa jornada de encontrar um caminho que fosse sustentável. Quando a gente passou a equilibrar, a mudança foi brusca, né? Na saúde, até no relacionamento amoroso dela. Tanto dela quanto de outras, eu já ouvi a seguinte frase, isso me deixa muito feliz. Doutor, você salvou meu casamento. Porque eu vivia uma TPM tão intensa, eu vivia uma fase, uma irritabilidade tão intensa, que até minha paciência com o meu cônjuge, minha capacidade de demonstrar afeto e carinho estava comprometida. Então, esse é um dos exemplos que também me deixa muito feliz. Semana passada, outra paciente mandou assim, doutor, em 34 anos de vida menstrual, eu nunca tive um ciclo tão leve quanto desses últimos 30 dias. Eu recebi essa mensagem. Aquilo me deixou muito, muito feliz, porque é isso que eu quero que as mulheres voltem a apreciar o ciclo menstrual. Essa mulher mandou essa mensagem para mim nas redes sociais, falando que com as estratégias que a gente planejou juntos, ela conseguiu ter um ciclo leve, sem TPM, sem cólicas intensas, sem enxaqueca pré-menstrual, sem aquela oscilação intensa no humor, sintomas depressivos ou muita irritabilidade. Então, essas mudanças eu vejo com frequência. Esses dois casos aí dessa paciente, acho que seria um que realmente denota isso. E a minha própria história também, como eu falei, o fato de eu hoje ter uma pressão controlada, sem remédios, me deixa muito mais feliz do que na época que eu tomava 2 medicamentos e que não deixava de enxergar os efeitos na bula que eu teria e que eu sentia no meu corpo também. Então, alcançar isso aí, essas mudanças, e hoje eu coleto muitos depoimentos, muitas histórias, eu sou muito feliz em já ter tantas pessoas que tiveram mudanças radicais na saúde e na vida com as estratégias que eu proponho para elas. Há muitos programas e métodos de detox, a gente vê muitas pessoas falando, disponíveis hoje em dia. O que diferencia o seu método dos demais? Você já falou bastante coisa pra gente aqui, mas o que torna ele único? Eu acredito assim, sendo bem sincero, falando especificamente do detox da pílula anticoncepcional, eu vejo poucos, na verdade eu não vi nenhum método no Brasil que explique uma forma de reequilibrar os hormônios ou durante ou após a interrupção da pílula anticoncepcional. Então esse é um conceito muito novo no Brasil que vem crescendo, né? E que eu tenho trazido essa mensagem. Então o primeiro diferencial seria aí, esse método detox eu fiz com algumas estratégias específicas para a mulher que está em uso de métodos hormonais, seja de Mirena, injeção mensal, injeção trimestral ou a própria pílula anticoncepcional. Eu foquei muito nos sintomas como espinhas e queda de cabelo, que afligem muito a mulher. Então, sim, especificamente... mexe muito com a estética. Né? Então, eu fiz questão de enriquecer esse método com estratégias para a gente abordar vários pilares da queda de cabelo e das espinhas. Então, isso se torna um diferencial também, que não é um detox apenas. Hoje tem vários processos de detox. A gente fala até a desparasitação, né, que a gente fala muito de parasitoses intestinais hoje, é um processo de limpeza, o detox do corpo. E o detox ele é contínuo. Às vezes as pessoas focam no detox como um suco verde matinal, um shot matinal, e esquece que existem N reações metabólicas que acontecem, que vão ser muito mais importantes do que um suco verde que você toma pela manhã. Eu acabei de citar uma delas, que não é priorizado. Eu ouvi poucas pessoas falarem, até profissionais de saúde que falam da medicina integrativa, da potência dos antioxidantes. As pessoas falam, olha, esse é um excelente antioxidante, esse também é muito bom, esse é muito bom, resveratrol, vitamina C, glutationa do exercício físico, mas e a melatonina? E otimizar a qualidade desse sono? Você está perguntando quantas vezes a pessoa desperta durante a noite, se o sono é superficial, você tem parâmetros de qualidade desse sono? Então, assim, por ser um método que aborda vários pilares, a gente adentra no método detox da pílula em todos aqueles que eu comentei para vocês, desde os hábitos, desde o comportamento até a alimentação anti-inflamatória, diversidade de cardápios anti-inflamatórios também, sem radicalismo, adentra nos pilares do sono, na limpeza do fígado que é pouco falado, assim, agora está sendo mais falado em limpeza de fígado, mas que ainda é negligenciado, né? O quanto ele protege as pessoas, ele acumula toxinas do uso da pílula, de remédios, ele faz processos de metabolização de substâncias tóxicas que atrapalham o seu corpo, então a gente foca muito no fígado, a gente entra com suplementos que fazem processos de limpeza e até algas que exercem esse processo do detox. Eu ensino as minhas alunas e até minhas pacientes a fazerem limpeza com algas, super algas que a gente tem, como clorela e espirulina, que limpam, né? É até interessante a história da espirulina, muitas pessoas não sabem. Ela foi utilizada muito durante o acidente nuclear de Chernobyl. Tinham crianças que estavam sofrendo com aquele acidente na Ucrânia com radionucleotídeos no sangue. Uma tenente ucraniana colocou a espirulina para ser utilizada em 5 gramas dia por 3 semanas.
3 semanas depois, 50% menos de radionucleotídeos no sangue dessas crianças. Então, ela tem esse processo de limpeza, detoxificação. Eu ensino como utilizar, como ter boas fontes, como a dose correta, como utilizar, como avaliar. Então, é um processo bem abrangente. Eu preparei com muito carinho, vem de muita experiência também. Eu sou muito pragmático. Eu gosto de trazer coisa prática que traga resultado para minhas pacientes. Custo-benefício também. Que isso é muito importante. Muito importante. E quando se fala de medicina integrativa, todo mundo pensa, não, eu não tenho condição, né? Perfeito. A massa não tem condição. Perfeito. Eu acredito que eu trouxe uma acessibilidade para a suplementação, eu tornei acessível, né, para muitas pessoas que não imaginavam, pensavam que a medicina integrativa é aquela que eu vou fazer um protocolo ali com implantes e outras coisas que eu vou gastar R$5.000, R$7.000. E aí as pessoas esquecem do básico, porque vira o 880 que eu falei da alimentação. O básico bem feito ainda é o melhor. Perfeito. As pessoas, olha, tem suplementos extremamente acessíveis. Qual é o seu orçamento hoje? Ah, é R$300, é R$150? Vamos adequar dentro daquilo ali. Tem tantas outras coisas que você vai fazer que vão ajudar o seu corpo. O suplemento é algo a mais e ele tem que suplementar. Ele não pode pesar no orçamento da família a ponto de que entre escolher pagar a comida, pagar um plano de saúde, ter uma opção de ter uma saúde melhor para sua família, a pessoa tem que pagar suplementos. Então, eu sou bem pragmático com isso, eu trago bem essa noção, me coloco realmente no lugar das minhas alunas, mentoradas e pacientes também. Então, é essa visão que eu tento trazer, sabe? Então, eu acho que é bem diferenciado o método por causa disso. A gente traz resultados por várias formas. Então, mesmo que você implemente um pouco, você já vai com certeza ter resultados expressivos na saúde. Fantástico, fantástico. Assim, tem sido muito enriquecedor, viu? Obrigado. Esse aprendizado. Como você administra a responsabilidade de orientar pessoas, principalmente as mulheres, em sua jornada de saúde? Como você se mantém atualizado com as suas pesquisas mais recentes para fornecer as melhores recomendações possíveis? Perfeito. Muita leitura, muita evidência científica, muito artigo científico que não seja... em inglês eles falam biased, ou seja, que não seja parcial, né? Então, muita literatura que seja imparcial, que olhe para os dois lados, que há benefícios no mundo dos remédios, sim. A medicina que fala que, remédios é coisa do passado, não tem que tomar remédio algum. Pelo amor de Deus, olha a penicilina, a descoberta da penicilina, olha a descoberta da insulina, quantas vidas salvas. Eu tenho pacientes diabéticos tipo 1 que só estão vivos hoje aos 50, 60, 80 anos por causa da descoberta da insulina. Há medicamentos que são necessários e às vezes nesse momento, para a pessoa o remédio vai ser o que vai tirá-la do fundo do poço. Eu digo até pessoas também com transtornos psiquiátricos que para sair do fundo do poço precisou de um medicamento. Mas o uso indiscriminado aí é outra vertente, que é outra vertente que eu também combato, né? Que é a questão de você usar indiscriminadamente sem um prazo e também sem a possibilidade de um desmame, né? Então, assim... Eu mantenho atualizado, buscando literatura imparcial, buscando livros e mentores e médicos que estão há bastante tempo, principalmente no mercado brasileiro, menos um pouco, mas muito no mercado americano e europeu, que há mais tempo fala definitivamente sobre medicina integrativa, né? Existem agências como A4M, que é a agência de medicina antigamente chamada de anti-age ou anti-envelhecimento, é o termo que a gente evita no Brasil, mas é uma medicina que também busca essa abordagem holística, integrativa, práticas que busquem longevidade com menos remédios. Então, isso é bem acessível hoje. O Tony Robbins até publicou, que é um coach americano, mas que teve nos últimos anos problemas de saúde grave, que passou a necessidade, a dor, gerar nele uma pesquisa profunda sobre estratégias da medicina moderna para poder melhorar a saúde. Ele publicou um livro ano passado chamado Life Force, que é o Força Vital. E quando você lê aquele livro, você fica abismado com o patamar que nós já estamos na medicina, o que vai acontecer nos próximos anos. Então, é muita literatura, é muito estudo, muita dedicação. Eu gosto muito de Tony Robbins. E você comentou desse livro. A gente está aqui, e aí eu vou trazer aqui 2 pilares. A gente está aqui no pilar que a gente fala de ESG, que é algo que eu, pelo menos na minha área, falo sobre isso já há anos para as indústrias e grandes corporações. E no Brasil não se falava, dado que agora isso vem, né, que são os 3 pilares aqui, que a gente fala a parte social, sustentável e governança. Perfeito. E a parte social ligada ao humano, à saúde mental. Perfeito. Para empresários, mundo corporativo, a questão da performance, do cuidado, ligado ao ambiente, alimentação, alimentação saudável, a questão do meio ambiente, onde você pode aproveitar melhor dos alimentos, claro. Como fazer. Então, tá tudo isso, essa questão tá tudo muito ligado a isso. Quando a gente fala sobre
sobre essa questão de qualidade de vida, igual você citou, o Tony Robbins, a gente vê se falando agora no mercado, tá falando dos biohackings, né? Perfeito. Então, Bacana. fala aqui pra gente um pouquinho sobre isso. O que está ligado tudo isso aqui para o público aqui entender isso com a medicina, essa questão dos biohackings, que está ligado ao ESG, que tem esses pilares do humano. Dá pra gente aqui uma consideração. Então, muito bacana. O que são biohackers? São pessoas, são revoltados, insatisfeitos com não entender do corpo deles, não entender formas de melhorar, e que passaram a pesquisar, aprofundar, né, a informação cada vez mais democrática, pesquisaram estratégias para poder melhorar ou hackear a saúde, melhorá-la, que não fossem somente remédios, né? Então, existem, claro, como toda profissão ou toda linha de pensamento, existem os radicais extremistas, existem os mais equilibrados, mas os biohackers, assim, os que eu já tive acesso e os que eu já pesquisei e conheci o trabalho, são pessoas que buscam o conhecimento científico, né, de forma democrática e aplicar estratégias que hackeiem o corpo, que melhorem em algum aspecto a sua performance física, a sua performance mental, a saúde metabólica como um todo. Então, é isso que tem que ser visado. E o que a gente acabou citando, o trabalho do Tony Robbins nos últimos anos, eu também admiro muito o trabalho dele nessa parte também, claro, de inteligência emocional, de todos os aspectos envolvidos, né? E ele se dedicou nessa obra dele também a trazer muito as revoluções que vêm acontecendo com a parte da saúde, e democratizando um pouco isso, porque os biohackers vinham trazendo, então alguém de expressão maior, trazer esse conhecimento que suplementos possuem poderes de hormônios ou até de medicamentos para alguns aspectos da saúde, é muito válido. Por quê? A gente tem que entender que há sim, não é querendo ser polêmico nem sensacionalista, mas há interesses financeiros em se bancar, em se patrocinar ou não um estudo. Aí pensa, se é mais interessante patrocinar um estudo que envolve os resultados da clorela e da espirulina, que não tem patente, já que é algo que não foi produzido, né? Não tem aquela retenção que o descobridor teria por alguns anos para rentabilizar com isso. Eu vou bancar um estudo que avalie se a clorela é capaz de diminuir a resistência à insulina de forma mais potente que vários outros medicamentos, mas é interessante eu bancar esse estudo ou é interessante eu bancar o estudo que envolve o resultado de um medicamento que vai poder dar uma rentabilidade, né? Eu sei, toda empresa tem que lucrar, eu não estou aqui para julgar, e como eu falei, indústrias farmacêuticas já trazem e já trouxeram bastantes melhoras, várias melhoras na saúde, mas biohackear significa olhar mais com desconfiança. É você falar, não, beleza, esse medicamento é muito bom. Mas e olha aqui, tem esses poucos estudos não tão expressivos, mas que falam, olha, menos estudos do que medicamento, o resultado que o milinositol traz para a síndrome de ovário policístico, tão potente contra a metformina. Então, assim, hackear, eu entendo nesse bom aspecto, é você buscar opiniões diversas e ter um processo de conscientização da sua saúde para poder também aplicar, né, na sua vida e na vida de outras pessoas. Fantástico. Muito bom. Muito boa analogia, viu? É. Como médico, você claramente tem uma paixão por ajudar pessoas. E depois eu quero que você comente um pouquinho por que você escolheu a medicina. Mas empreendedorismo também é um grande desafio. Como você conseguiu combinar essas duas facetas na sua carreira? Não é um processo fácil, é um processo contínuo, em que a gente vai lapidando e melhorando constantemente, né? Eu passei a medicina acabou sendo algo que, de início, foi um desafio para mim, né? Eu queria exercer, eu acredito que sempre, também até por histórico familiar, eu convivo com um meu irmão que teve, assim, na história dele, um erro médico, que foi algo que abalou bastante a família, que teve isso também, que eu acredito que inconscientemente, por mais que eu não tenha manifestado isso em palavras na época da minha decisão, crescer com os desafios que eu vi o meu irmão mais velho passar e pensar que aquilo talvez pudesse ter sido amenizado por uma conduta médica mais assertiva, né? Aquilo me motivou indiretamente. Hoje eu enxergo isso. Na época eu não enxergava como desafio a medicina e poder me tornar, mas eu me encontrei dentro da medicina, eu me encontrei durante a faculdade, eu me vi ajudando as pessoas e quando eu conheci essa linha de medicina, mais ainda me apaixonei porque eu vi que meus resultados se tornavam muito mais expressivos. Então hoje, de fato, eu me torno feliz com isso. Mas aí eu conheci outros trabalhos, né? Até conheci o trabalho do Pablo Marçal, que hoje também produz um conteúdo digital bem interessante e leva uma mensagem que eu acho muito interessante, em que eu passei a enxergar quem sou eu mesmo de fato. Eu vou me definir como uma profissão?
Gabriel, ok, você é médico. Não, você é uma pessoa, você é imagem e semelhança do Criador, além disso. E você tem diversas outras facetas que você pode... Você não é restrito à medicina. Então, empreender se tornou algo que eu falei, não, eu sou capaz de empreender. Eu sou capaz de gerar uma transformação através do empreendedorismo de uma forma que alcance pessoas também, que leve essa mensagem, que siga o meu propósito de ajudá-las a terem uma saúde fantástica e integrar esses pilares. Não é fácil, é um processo contínuo, é um processo que acertos e erros, com certeza, como todo empreendedor, sempre vão existir. Todo empreendedor tem. Com certeza, muitos erros, com certeza, muitos desafios, com certeza, parcerias equivocadas, e a gente vai encontrando o caminho sem desistir de manter isso integrado. Mas eu acredito que o mais importante é você se enxergar como não apenas sua profissão, sabe? As pessoas às vezes colocam todo o respeito e a credibilidade do seu sucesso na vida à sua profissão. Mas e aí, como é você dentro de casa? Como é você com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus colegas de trabalho? Você é uma pessoa que ninguém quer trabalhar junto? Que é uma pessoa arrogante, prepotente, como a gente vê em várias áreas de profissão? E existe muito. Existe muito. Então, assim, não é esse tipo de mensagem que eu quero levar. Quero mostrar que é possível alcançar o sucesso com equilíbrio e também com respeito às pessoas, com esse senso de que você vai ajudar e que você pode crescer sem ter que passar por cima de ninguém, né? O ego não fala mais forte do que a sua profissão. Com certeza, o ego é um constante aí. Então, assim, é o que eu vejo pela sua fala, né? E eu vejo isso também até pelo seu atendimento de forma humanizada, porque isso tem que estar, né, dentro do médico, ele está tratando de pessoas. Sim, então, claro. O que eu vejo, né, o seu objetivo é ser empreendedor, óbvio, mas adaptando a sua profissão e transformando a saúde das pessoas. Exatamente. Trazendo melhor qualidade de vida, trazendo, né, mais longevidade para potencializar. E aí, esse é um trabalho muito bonito que você faz, porque quando você conecta o seu empreendedorismo com a questão de saúde, transformando as vidas, porque quando você transforma a vida, a pessoa se sente mais útil, a performance dela melhora, ela consegue ter mais escalabilidade no negócio dela. E olha quantas vidas você já parou para pensar quando você transforma a vida dessa pessoa, você melhora a condição não só dessa pessoa, como da família dela, e essa pessoa melhora os negócios dela, que potencializa os colaboradores dela. Você já parou para pensar que você tem toda uma sinergia quando você faz isso? Parei para pensar recentemente, eu não me enxergava em toda essa alçada, mas recentemente até escrevendo meu propósito de vida, minha missão, que é algo que no último ano eu passei a reler semanalmente e entender os desafios que vão vir em atingir essas metas, mas ver esse impacto alcançando mais do que apenas a saúde física das pessoas, gerando empreendedores mais saudáveis, com mentes melhores, com capacidades resolutivas e criativas melhores, realmente é uma verdade hoje para mim. Hoje eu enxergo, eu sinto em mim, vejo em meus pacientes, e é algo que definitivamente hoje me motiva também. É ver que esse alcance vai além apenas do cunho de saúde física, né? Mas o impacto global, e com certeza isso é algo bem, com certeza me deixa muito feliz em saber disso. E é muito bom isso, porque é bem disruptivo dentro dessa área, né, da medicina. Uhum. A gente sabe que tem sido algo muito inovador isso, essa questão, né, da qualidade de vida, de cuidar da população, sabendo que vem tantas doenças que vêm surgindo, e a gente sabe também, olhando pelo um cunho espiritual, que a gente sabe que isso aconteceria, né, com a evolução, tecnologia, faz parte de um processo, mas olhando também que existem ainda médicos, empreendedores que olham com uma outra visão e tem essa preocupação de cuidar realmente, né, de todos os níveis de família, né, na questão de saúde. Isso faz muita diferença no mundo. Com certeza. Muito obrigado, Vivian. E é sempre com bom senso. Eu sei que desequilíbrios vão acontecer, que você não vai conseguir se dedicar a todas as esferas da sua vida em determinado momento. Você pode estar vivendo uma fase que o exercício físico está presente 2 vezes na sua rotina semanal, uma vez que seja, ou até ausente por um tempo, ou a sua dedicação para a família está sendo menor do que você gostaria nesse momento, mas estar ali para amparar, para que a gente consiga o quanto antes encontrar essa sinergia que cabe para você e que é proporcional para cada um, né? Cada um tem sua visão de mundo, a sua lente do mundo, mas encontrar esse equilíbrio em que a pessoa possa ser bem-sucedida em várias esferas, né? E trazer isso é ajudar as pessoas a encontrarem esse caminho com a saúde física e mental, isso se torna muito mais fácil. Suas decisões ficam mais assertivas, definitivamente. Com certeza. E aí a pessoa gera mais confiança, né? Isso faz sentido, né, também. Quando a pessoa está bem com o corpo dela e a mente, ela se sente uma pessoa mais
confiante com ela mesma, né? Exatamente isso. Inclusive para tomada de decisões. Exatamente isso. É até um dos pontos que eu menciono muito para as alunas do Detox da Pílula, que o que mais me deixa transtornado é o fato de que eu sei que a pílula está roubando a melhor capacidade mental, o melhor foco, melhor raciocínio, melhor autoestima delas, porque a testosterona é importante na mulher, tanto quanto é no homem, e não é apenas para o cunho sexual, para a libido, para a capacidade de atingir o orgasmo, todos esses aspectos que a pílula está envolvida, mas também na capacidade de tomar decisões, de ser mais racional até certo ponto. A mulher tem que manter o emocional, todos nós temos que manter o emocional e racional equilibrados, mas a mulher, quando ela perde um pouco essa capacidade, eu enxergo que está sendo roubado, privada, ela está sendo privada de um aspecto importante para a vida pessoal e profissional. Então, definitivamente é esse pilar que você comentou aí, dessa capacidade de ser racional e até no empreendedorismo, na vida pessoal e profissional, definitivamente é importante. É muito importante, sim. Eu vejo isso, né? E eu vejo que isso tem melhorado muito com o passar do tempo. Essa questão do empreendedorismo feminino também, que a gente fala muito isso, que tem ganhado muita notoriedade. Quando a mulher começou a cuidar um pouco mais do corpo, olhando por essas questões, realmente, porque antes não se cuidava tanto, ela começa a ter mais confiança. E é comprovado, né, no mundo corporativo isso, que quando uma mulher ela tá em equilíbrio, ela é uma melhor líder e ela é a melhor mulher de negócios que existe, inclusive no mundo corporativo. Muito. Tá havendo essa transição. O mundo corporativo está percebendo a capacidade e o alcance que as mulheres têm dentro do mundo empresarial, definitivamente, porque a mulher, a sensibilidade, ela é muito importante. Você acabou de falar de governança, de missão, visão e valor da empresa, de como lidar com o colaborador, de lidar com pessoas. Você não está lidando com inteligência artificial ali, você está lidando com pessoas. E a mulher tem muito mais sensibilidade para isso. Então, definitivamente tem conquistado espaço, sem contar que a mulher é muito fiel à sua palavra, a mulher cumpre aquilo que promete. As mulheres definitivamente estão ganhando cada vez mais, merecidamente, cada vez mais espaço no mundo corporativista, né, no mundo, no empreendedorismo, no mundo empresarial, e mérito delas, né? E eu tô aqui para ajudá-las nesse caminho, eu tô aqui para deixá-las ainda mais equilibradas, né? O que eu gosto, as mulheres equilibradas, uma comunidade até que eu criei gratuita para algumas alunas, mulheres equilibradas. Olha, fala um pouquinho dessa comunidade que você criou, como essa é uma comunidade gratuita, até uma comunidade que o intuito era trazer essas informações que antes estavam acessíveis apenas às mulheres, às alunas Detox da Pílula. Nessa comunidade Mulheres Equilibradas, Mulheres em Equilíbrio, que acabou se tornando também um grupo de WhatsApp, onde eu compartilho um pouco com elas sobre essa visão do equilíbrio em vários aspectos da vida, né? Começando pelo físico, pelo mental, mas também no interpessoal, no profissional e no familiar, né? Que maravilha! Muito interessante. Eu sei que você enfrentou vários desafios, né? E enfrenta, principalmente no campo da medicina, como a gente falou, que surge inovação e essa questão do corpo e tudo. Teve um desafio que para você foi o ápice, que foi aquele que mudou você radicalmente, que te fez reconectar com você mesmo, que mudou a sua lente? Eu diria o que mudou a minha lente, que eu chamo, foi uma metanoia. O que é metanoia? É mudança de mente, que eu literalmente passei 2 ou 3 noites sem dormir, quando eu passei a conhecer a saúde muito mais do que apenas a ausência de doença. Isso durante uma das minhas pós-graduações, em que eu imergi, que eu passei a conhecer esse aspecto de que aspectos do equilíbrio do corpo influenciariam tanto na saúde. Eu tive literalmente metanoia. Hoje eu sei o que é uma metanoia, porque é uma mudança na lente no mundo, como você enxerga o mundo mesmo. Essa formação a gente não tem na faculdade, cada vez mais está sendo inserido, né? Hoje eu também atuo como professor de faculdade de medicina e eu tenho trazido, minha proposta até para aceitar o cargo foi isso, que eu pudesse levar uma forma de medicina que não envolve apenas remédios. Eu vou trazer para eles uma outra visão, sempre respeitando as diretrizes que são importantes, a medicina terapêutica com medicamentos também é importante, conhecendo os dois mundos. Eu quero que seja apresentado para os alunos durante a faculdade esse outro mundo também, mas eu não conheci durante a minha formação tradicional. Então, esse processo de conhecer a medicina integrativa, holística, essas práticas que também tem muita evidência científica, que são baseadas em evidência científica e que trazem resultados, isso me deu literalmente uma metanoia, uma mudança de mente. Então, eu diria que foi um dos grandes pilares aí nessa jornada, nos desafios que eu encontrei, que fez uma mudança. E decidi implementá-la, né? Foi esse processo. Falei, não, eu conheci, agora eu vou desver, vou fingir que não vi, ou eu vou seguir esse caminho. Isso foi uma decisão crucial na minha vida. De falar, mas e aí? Eu sigo o caminho
tradicional ou eu vou por esse caminho e o que eu faço agora? Então, essa decisão foi algo que realmente impactou muito na minha vida. Foi decidir seguir o caminho que, na minha opinião, é o mais difícil. Ele não é o mais fácil. Porque o mais fácil, às vezes, é você seguir doutrinas, diretrizes, guidelines especificamente elaborados e tudo certinho para você só aplicar. Tudo pronto. E você ter que refletir um pouco mais, enxergar que o pilar naquela pessoa é o sono, o pilar naquela pessoa é um problema emocional. Eu já tive pacientes que desenvolveram problemas de tireoide, por exemplo, na quimioterapia do marido. Vendo o marido passar por um processo doloroso, que é uma quimioterapia, ela desenvolveu um problema de tireoide. E que quando o marido descansou, a tireoide dela curou. Eu já tive casos, assim, N casos, né? Caramba. Em que mostrava-se claro para mim, porque eu era capaz de enxergar que e de perguntar outras situações que estavam se passando na vida, de que mente e corpo definitivamente são conectados. Um termina para o outro, né? Eles estão muito conectados. Então, eu acho que essa decisão de não desver esse caminho e encarar esses desafios de cada caso ser personalizado, de saber, claro, trazer para ela o máximo de gatilhos que podem estar atrapalhando a saúde, mas identificar aquele que está sendo mais enfático na saúde dessa pessoa, foi uma das grandes mudanças aí. Parabéns, é um trabalho realmente fantástico. Eu acompanho o seu trabalho, como eu já disse, é fantástico isso, que esse cuidado que você tem, essa perspicácia realmente de tratar o paciente como um todo. E tratar não só com medicamento, mas tratá-lo de forma que ele seja realmente curado. Uhum. Né? E isso é fantástico, porque essa questão, usando também a forma, né, óbvio, né, farmacêutica e tal, mas os remédios naturais, porque isso ganha também, né, mais condição de vida, a pessoa não precisa ficar atrelada, né, a um custo de remédio. Então, isso é formidável, principalmente nos dias de hoje, porque ainda a gente sabe que ainda muitas pessoas tomam muitos remédios. Tem gente que anda com uma sacola de remédio, gente. Definitivamente. É incrível isso. Você pode compartilhar conosco sobre um acompanhamento online que você oferece, como que funciona, e dizer um pouquinho como é o papel da tecnologia usando esse seu método e inclusive para o seu método do seu negócio. Como que funciona isso, esses pilares? Não tem como não digitalizar, não tem como não informatizar, não tem como não se atualizar nesse aspecto até para você se destacar no mercado, né? Tanto posicionamento no mercado digital, que hoje se torna também uma vitrine para você. O médico hoje, né, durante a pandemia, eu acho que um dos grandes efeitos benéficos da pandemia foi liberar a telemedicina no Brasil, que era proibida e durante a pandemia ela foi liberada e não voltou-se atrás nessa decisão, que já era liberada em vários outros países do mundo, né? Então, hoje eu atendo pacientes do Brasil e do mundo inteiro, né? Eu tenho pacientes em Dubai, pacientes nos Estados Unidos, na Europa, na Alemanha. Então, mesmo? Hoje a telemedicina permitiu isso, mas não somente a telemedicina, meu posicionamento no digital também e as ferramentas do digital que permitem que você alcance pessoas em diversos locais, né? Então, definitivamente, estratégias que envolvem informatizar, que envolvem digitalizar, que envolvem as mentorias que eu entrego para alunos. Eu tenho produtos de mentoria, né? Eu tenho infoprodutos na área de mentorias high ticket que eu ofereço para clientes prêmios, uma assessoria, um acompanhamento, um aprendizado comigo das estratégias que eu implemento em consultório que trazem resultados, e todos esses resultados para os meus pacientes, para um clube seleto. Isso é entregue na forma de ferramentas com plataformas de vídeo, de áudio, com aulas uma vez ao mês. Então, tudo isso digitalizado também. As alunas também têm acesso através de produtos digitais, né? Através do conteúdo digital e também várias outras ferramentas que só podem ser disponibilizadas com toda essa tecnologia. Então, não tem como a gente ficar alheio a isso, tanto no empreendedorismo quanto na medicina. Na medicina eu digo, né? Tanto pela telemedicina, né? Por essa demanda crescente de pessoas serem atendidas por profissionais que gostam em outros locais que não sejam próximo aonde ela habita, mas também para outros serviços que você vai oferecer, né? Para você poder ter esse alcance, ter braço, hoje você precisa utilizar as ferramentas digitais. Maravilha. E olhando por esse prisma que você falou das ferramentas digitais e tudo, a gente sabe que quando as pessoas procuram um médico, né, ela realmente quer curar a dor, ela está com alguma dor, algum problema, como a gente citou aqui, ela quer ser curada. E aí você apresenta algumas soluções, e você usa a medicina interativa, óbvio que você comentou que às vezes, acaso você vai precisar entrar com um remédio um pouco mais forte. Como que a pessoa vai com essa dor, com esse problema, e às vezes há problemas que eles não são sanados tão rapidamente? Uhum. Como que você motiva os seus clientes, suas pacientes, que ele tem que abraçar essa mudança
e que às vezes esse processo é um processo longo? Então, excelente pergunta, né, nesse aspecto, né? A pressa que todos nós vivemos no mundo hoje, um mundo cada vez mais imediatista, a gente quer resultados para ontem, a gente não tem mais paciência de esperar. E um dos aspectos iniciais para poder enxergar o processo é enxergar como você chegou nesse patamar que você está hoje. Eu sempre trago e resgato isso para as pessoas que buscam meu auxílio. Olha, fala, ó, você não chegou nesses problemas de saúde hoje, seja ele no percentual de gordura, no desequilíbrio hormonal, numa qualidade de vida mais comprometida da dia para a noite. Concorda? Concorda. E já começa a pessoa concordando com o fato de que isso vem há anos e anos se implementando na vida dela e que a gente vai ter paciência com o processo de melhora também. Só que eu foco muito em dar um primeiro resultado muito imediato, até certo ponto imediato. Nos primeiros 2, 3 meses de acompanhamento, a pessoa já sentir e identificar alguma mudança drástica que foi guiada pela queixa principal dela, pelo principal problema que ela gostaria de melhorar. Então, dar esse primeiro resultado mais rápido, né? Esse primeiro resultado mais rápido e explicar que outros aspectos a gente precisa confiar no processo e mantê-lo com consistência é o caminho que eu vejo para poder aumentar a adesão, porque realmente é diferente e eu me coloco no lugar dos meus das pessoas que buscam auxílio, pacientes, sejam mentorados ou alunos. Você modificar estilo de vida, você tomar suplementos, você fazer escolhas diárias que te mantenham compromissado com a saúde, é um caminho que ele é mais complicado e os desafios e as tentações aparecem o tempo inteiro para você não perpetuar nesse caminho. Então, eu me coloco no lugar, eu aceito, assim, os meus pacientes, eu não sou radical com eles, eu respeito que tropeços podem acontecer, mas a gente está aqui para te mostrar o caminho e o processo. Você tenta elevar o nível de consciência. Aumentar o nível de consciência de que o problema não foi imediato, aumentar o nível de consciência de que é um processo. Eu gosto muito de explicar para os meus pacientes. Minha consulta costuma ser até demorada por causa disso mesmo, né? Num processo de explicar. Eu deixo claro para ele o que aconteceu e os caminhos que a gente vai seguir, as nossas metas, né, para curto prazo e para longo prazo, mas eu foco também em dar um primeiro resultado muito imediato. Eu prometo, às vezes, um pouco, né, e entrego um pouco antes, né? Eu prometo, olha, com 3 meses a gente deve melhorar bastante. Aí, com 15, 20 dias, a pessoa, nossa, mas eu já estou me sentindo tão bem. Falei, nossa, que bom, né? Isso surpreende e aumenta a adesão. Então, são algumas estratégias assim que a gente aprende. Usa uma estratégia, então, olha que interessante que você falou, você usa estratégia para você atender os seus pacientes dentro da saúde. Claro. Interessante, porque assim, eu nunca ouvi o médico falar que usava estratégia para atender pacientes. Com certeza, porque, sendo bem sincero, numa consulta eu estou tentando convencer o meu paciente a fazer umas escolhas, confiar em mim e implementar aquilo que eu estou propondo para ele. Então, nesse processo eu estou lidando com uma pessoa. Então, de certa forma, eu vou ter que, no bom sentido, persuadi-lo a persistir com as orientações que eu dei para ele. Então, nessa negociação que eu faço com o meu paciente, eu entrego resultados para ele o quanto antes e vou fazendo com que ele enxergue os processos. Num processo que você começa, que o nível de consciência, como você falou, e até a instrução sobre problemas de saúde, às vezes é mais reduzida. Mas quando eu pergunto como é que é seu intestino, não, meu intestino é ótimo, funciona bem, todos os dias. Mas você sente azia, queimação? Sinto sim. Você tem refluxo? Tenho um refluxo. Tem dor de cabeça? Nossa, eu tenho muita dor de cabeça. Eu registro tudo isso e daqui 4 meses eu pergunto. E aí, como é que tá aquela azia? Nossa, eu nem notei. Ela foi embora. Como é que está a sua disposição, o seu sono? Meu sono está muito melhor, minha energia está muito melhor, meu raciocínio está melhor. Mas eu queria emagrecer mais. Mas eu falo, você vai enxergar o exercício físico apenas como ferramenta para emagrecer? Ou você vai enxergar todos os outros benefícios que trouxe para a sua vida, na sua concentração, no seu sono, no seu humor e até no seu intestino? Aí a pessoa começa a enxergar outros resultados, porque há outras formas de veicular essa informação de saúde, vinculando melhora com exercício físico apenas a percentual de gordura, a barriga de tanquinho, a ser saudável apenas para ter um corpo saudável, que nem sempre é verdade, nem sempre corresponde, né? Nem sempre, porque a gente está vendo uma imagem, né, só. Com certeza, e tem muita coisa que não é falada, hormônios sintéticos sendo usados indiscriminadamente, causando efeitos colaterais, homens inférteis, mulheres que, como chegam no meu consultório, tendo que fazer depilações a laser 3, 4, 5 vezes ao mês por causa de processo de virilização por hormônios sintéticos masculinos. Então, esse outro lado que não é mostrado nas redes sociais, dos impactos, ninguém mostra. Homens com a mente totalmente perturbada por serem viciados em ciclos de anabolizantes, esteroides e de hormônios sintéticos, em depressão ou que vivem uma vida atrás do próximo ciclo hormonal. Então, assim, eu nesse processo de convencer meu paciente, eu sou muito realista e mostro para ele meu compromisso em ser íntegro com a saúde dele e deixar nesse melhor cenário estratégias que vão aumentar a saúde. Você pode dar um conselho para nós, para as pessoas, para todo mundo que está nos vendo?
aqui de como fazer a mudança significativa de saúde e bem-estar delas mesmas, sem perceber, e quais as mudanças que elas podem estar iniciando? Beleza. Sempre começando pelo básico, né? Às vezes a gente é repetitivo nesse aspecto, mas não pode deixar de ser, né? Tem que começar pelo básico, né? Pelo que você faz todos os dias, pega a sua rotina diária, reproduz ela por 7 dias, olha aquilo que você faz ao longo dos 7 dias, em quais aspectos, anota para você lembrar, anota no seu dia a dia como começa o seu dia, como você acorda cansado, acorda sonolento, tem dificuldade para sair da cama, você bebe água quando acorda, você já faz sua primeira refeição, o que tem nessa primeira refeição do dia sua? Coloca os alimentos que você consome e registra esses alimentos, como você se sente ao longo da manhã, se sente cansado, sonolento ou bem disposta, como é você após o almoço, vem uma sonolência após o almoço, você sente distensão abdominal, convive com gases ali no período da tarde, um intestino muito complicado, né? No seu intestino também, os sintomas que nós falamos, azia, queimação, intestino preso ou diarreia frequentes, excesso de gases. Registra o seu nível de exercício físico, quanto tempo você faz, a intensidade que você atinge, sua frequência cardíaca, quantas vezes na semana você pratica o exercício físico, registra o seu humor, como está o seu humor, você está mais bem-humorada nessa semana, você está mais irritada, você está com humor depressivo, está muito ansiosa, como é que está o seu sono, você deita e demora para iniciar no sono, você tem despertares noturnos, acorda várias vezes durante a noite para ir ao banheiro, urinar e atrapalha a qualidade do seu sono, você sente que tem pelo menos 7 a 8 ou 9 horas de sono ali, no saldo positivo na semana, mesmo que alguma seja de 6 horas, 5 horas, sem problema, mas manteve uma média ao longo dos 7 dias que respeitou 7 a 9 horas de sono. E avalie aspectos como sua libido também, como homem e mulher, né? Relacionamento com seu parceiro, como está a sua libido. E esses são alguns aspectos que você pode identificar para então resolver. Então identifique. E aí o passo a passo começa. Às vezes só no identificar, muitas pessoas já sabem. Essa é que era a grande questão. Às vezes não é aceitação? Aceitação. Às vezes, nesse processo de identificar, fala, nossa, eu mapeei aqui tanta coisa, se eu fizer isso, isso e isso diferente, deixa eu ver o que acontece. Ela já sabe que tem que hidratar mais, já sabe que tem que beber determinada quantidade de água ao longo do dia, já sabe que o sono tem que estar melhor, que tem que praticar exercício físico, que a alimentação pode ser uma alimentação anti-inflamatória, que ela pode mudar a qualidade sem nem focar na quantidade no primeiro momento. Então, identificar os pilares, implementar estratégias iniciais que melhorem cada um deles e ser fiel a isso por pelo menos ali 6 meses, 3 meses, 1 mês que seja, você já vai sentir resultado. Eu diria mapeie, né? Mapear. Concluindo, essas seriam realmente minhas primeiras dicas. Mapeie, porque cuidado com o excesso de informação também em relação à saúde, para você não se confundir, né? Confie naquela... Não ter obesidade mental. Não ter obesidade mental, né? Cuidado com os mentores que você busca ao longo desse caminho, né? Porque existem mentores e mentores. E respeite um processo. Se escolher uma estratégia para melhorar inicialmente sua saúde, seja ela um pilar apenas, o seu sono, seja o exercício físico, seja apenas a alimentação, seja fiel a ele por pelo menos ali 30 dias, sinta os resultados antes de aplicar uma próxima estratégia. Pare de querer ser perfeito, de querer fazer tudo num cenário ideal simultaneamente. Isso vai te frustrar. Então comece, escolha um desses pilares que eu comentei para você, ó. Alimentação, saúde do seu intestino, hidratação, qualidade do sono, nível de estresse, exercício físico, níveis de exames laboratoriais e uso de medicamentos ou suplementos. Às vezes você registra, não, eu tomava antiácido, omeprazol, antiácido, era 3 vezes na semana, ou laxante 3 vezes na semana. Nossa, fazendo um dos pilares da alimentação, eu passei a tomar uma. Então, olhe um desses pilares, adote um deles e vá pouco a pouco melhorando outros e sendo consistente. Olha, incrível esse nosso bate-papo aqui. E aí, nós estamos chegando aqui à parte final. E aí eu queria te fazer algumas perguntas. Daqui a 1 ano, se nós estivermos aqui novamente, o que você vai dizer, uma mensagem que você diria para o Gabriel daqui a 1 ano? Gabriel, daqui a 1 ano, cara, sua mensagem chegou onde você queria. Você atingiu muito mais pessoas, você conseguiu gerar resultados nessas pessoas e você perpetuou aquelas sementes que você plantou, elas renderam bons frutos. E até um ponto que você colocou bem bacana, que eu gosto de me revisitar esse pensamento, que o impacto foi além da saúde. Pessoas melhoraram suas empresas, pessoas melhoraram seus relacionamentos, casamentos foram salvos, melhores filhos foram criados com tudo que você fez, que estava na base, cuidar do corpo e da mente, começando ali em melhorar a saúde física e mental. Eu acho que eu gostaria de daqui a 1 ano já ser capaz de ouvir de mim mesmo, né? Ser capaz de notar que esses resultados chegaram. Muito bom. E aí, Gabriel,
Se você hoje tivesse a oportunidade, esse vídeo vai alcançar aqui vários lugares, mas uma mensagem você pudesse deixar clara, que todo mundo estivesse vendo você nesse momento, em todos os outdoors, em todos os países do mundo, o que você diria para as pessoas? Qual é o conselho que você daria para todas as pessoas? Primeiro, melhore você antes de querer melhorar outras pessoas e outras situações na sua vida. Primeiro, tenha a sua vitória particular antes de ter sua vitória pública. Então, conquiste a você mesmo, conquiste o seu melhor corpo, a sua melhor mente, que com certeza o impacto disso vai se desdobrar em tudo ao seu redor. Então, primeiro sua vitória particular, depois sua vitória pública. Forte. Muito bom. E assim, muito obrigada por ter estado aqui conosco. Curtiu o nosso bate-papo? Nossa, foi muito bom. Muito obrigado mais uma vez pelo muito convite. Muito enriquecedor estar contigo, aprender muito. As pessoas vão aprender muito com essa mensagem que você hoje trouxe aqui. Muito obrigado mesmo, eu que aprendo bastante aqui com vocês também, muito obrigado pelo convite, é um prazer poder levar adiante essa mensagem, como eu falei, não é minha, né? Eu tô aqui simplesmente sendo um veículo de muitos outros mentores e pensadores que me ajudaram a chegar nesse nível de consciência dos problemas que existem e até para oferecer estratégias resolutivas para as pessoas. Muito obrigado mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, parabéns por toda a dedicação que todas as pessoas precisam enxergar que existe por trás de simplesmente um podcast. Muitas decisões financeiras, pessoais, profissionais são tomadas para que você possa levar essa mensagem. Então você está fazendo aqui, veiculando aquilo que eu trouxe de outros pensadores. Então você com certeza é um protagonista aqui para perpetuar essa mensagem. A gente tem que agradecer a você. Muito obrigada. E esse é nosso intuito. A gente traz diversos empreendedores, diversas áreas, que é justamente para falar do seu trabalho, ter alcance, né, a toda a população com custo, sem custo, em vários aspectos de aprendizado, porque o nosso objetivo é transformar pessoas, também, né? Fazer que a mensagem chegue para todas as pessoas. Então, e a gente traz todos os públicos de todas as áreas, pessoas de notoriedade, assim como o próprio doutor e outras que estão começando também, para que ela conheça o trabalho, porque tem muito trabalho bom sendo feito e muitas pessoas que precisam levar essa mensagem para que todos tenham esse alcance. Perfeito, muito obrigado mais uma vez. E vamos nessa jornada nossa de ajudar as pessoas a terem as suas vitórias particulares e suas vitórias públicas. Vamos junto, obrigada. Obrigado. E nós trouxemos aqui uma lembrancinha para ti. Muito obrigado. Né, do VMA Cash. Nossa, muito obrigado aqui. Mesmo. Obrigado muito mesmo. Obrigada. Obrigado a você, tá? O prazer é todo meu. Prazer é nosso. Esperamos você em breve, no próximo. Até mais. Estarei aqui.